de chegar lá, eu queria dar um passo atrás para o julgamento do quarto agravamento regimental do inquérito 4.435, e que eu faço essa pergunta avanço ou retrocesso, que é justamente uma discussão que se deu por conta da Operação Lava Jato, de que se os crimes conexos, no caso crimes de lavagem, seriam julgados pela Justiça Comum ou pela Justiça Eleitoral. E aí criou-se um grande frisson, criou-se uma grande expectativa de que aquela cruzada pela moralidade, que de alguma maneira foi o discurso ideológico da Lava Jato, e a gente pode fazer aqui uma série de questões de lateralidades, que não é a questão, mas nesse ponto, o pedido era que justamente esses crimes não fossem julgados na Justiça Eleitoral, porém, a própria Constituição já dispunha disso. E o julgamento, ele foi muito claro em demonstrar que, olha, não existe nem avanço, nem retrocesso nesse julgamento. O que existe é a continuidade de toda uma funcionalidade já rebatida várias vezes, martelada, perdão, várias vezes pelo tribunal. Ou seja, crimes eleitorais conexos são julgados pela Justiça Eleitoral. E é muito interessante porque chegou-se ao absurdo de se falar que a Justiça Eleitoral, competente para o julgamento desses crimes, de acordo com o comando constitucional, seria ineficaz para o processamento desses crimes. Quer dizer, um comando constitucional um comando constitucional provaria a ineficácia do julgamento pela Justiça Eleitoral, que é um absurdo. Isso foi tratado diversas vezes, tanto no voto de Celso de Mello, um voto relativamente curto, mas muito profundo no que tange a isso, e também no voto, principalmente na fala do voto do ministro Gilmar Mendes. Quem eventualmente me conhece, tem a minha rede social pessoal, no Instagram, viu que nessa semana, né, e aí vai adivinhar quando a gente estava gravando esse vídeo, eu estava até revendo esse julgamento, quando eu estava preparando essa apresentação, que foram feitas duras críticas a essa tentativa de modificação, ou melhor, a essa tentativa de julgar a Justiça Eleitoral como incapaz ou como fazer parte de um retrocesso, que ela fizesse o julgamento disso, quando, na realidade, nada mais é que a normalidade. Isso é interessante porque, por mais que isso não continue na perspectiva do PLD que eu estava fazendo, ele é um guideline, ela é um caso, ela é um marco recente na atividade jurisprudencial brasileira, no controle de constitucionalidade brasileiro, que traz exatamente como a Justiça Eleitoral tem esse dever, e tem feito desde sempre, tem esse dever de, na lisura eleitoral, observar, inclusive, crimes conexos, mas em especial esse. E, após isso, eu quero avançar depois, para, digamos assim, o que as pessoas gostam de falar que é o futuro, mas são, na realidade, o presente, né? Essas eleições 4.0. Eu, particularmente, né, eu acho que o José sabe bem disso, eu odeio esses nomes, assim, eu acho péssimo esses nomes, mas eles são falados, então é interessante para a gente poder comunicar. E eleições 4.0 nada mais é que todas essas discussões de aplicações de tecnologia ou de regulação de novas tecnologias que vão estar caindo no campo democrático. E aí a gente pode falar tanto das perspectivas de educação democrática através de tecnologia, na perspectiva de ferramentas que incidem na gestão de uma campanha, por exemplo, ou até mesmo ferramentas que podem incidir no resultado democrático. Vide aí um caso famosíssimo, caso-chave disso, Cambridge Analytica, né? É óbvio que existem vários Cambridge Analyticas hoje em dia, mas isso ficou como um marco da percepção mundial de que, bom, existe uma tecnologia hoje que pode, na realidade, de alguma maneira, influenciar bastante, né? Bastante o pleito democrático, né? A gente poderia até mesmo falar, né, existe o abuso econômico, a gente poderia até mesmo falar, quem sabe, do abuso tecnológico, né, do abuso 4.0, se a gente fosse para trabalhar nas questões próprias do direito eleitoral. Bom, e aí a questão aqui, quando traz eleições 4.0, facilidade ou dificuldade da lavagem de dinheiro, a gente traz a perspectiva de que existe uma coisa muito interessante aí. Na última eleição, a gente teve a figura do crowdfunding eleitoral. Agora há pouco, salvo engano, o José depois pode falar melhor disso, já teve o calendário do início dos crowdfundings eleitorais para a eleição de agora. E o crowdfunding nada mais é que... Perdão? Dia 15 de maio. Dia 15 de maio, exatamente. O crowdfunding nada mais é que uma fintech, ou seja, uma financial technology que, traduzida para o português, mas não utilizada pelos nossos conterrâneos, é uma inovação financeira. Ou seja, traz diferentes maneiras
de diferentes ferramentas para poder prestar serviços financeiros que, bom, antes não conseguiam por uma série de burocratizações, uma série de, enfim, de problemas. Então, o crowdfunding, por exemplo, apesar dele trazer a ideia da transparência, né, que você bota o seu dinheiro, ele aparece ali tela para você, etc., ele tem uma coisa muito interessante no que tange a gente pensar a lavagem de dinheiro. Eu não estou aqui falando que nem é o caso do crowdfunding, o grande problema que se tem hoje no mundo, a discussão é nem de lavagem de dinheiro, mas sim de evasão fiscal, principalmente nos crowdfundings da Europa, que tem muitos que não são regulados, a França é extremamente regulada, mas muitos ali não são, e o crowdfunding europeu, bom, você manda dinheiro de um país para o outro, você está dentro da União Europeia, existe uma série de questões. Mas é interessante pensar no crowdfunding, não necessariamente como uma fonte de lavagem, porém com uma possível incidência das novas normativas de prevenção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que vão começar em 1º de outubro aqui no Brasil, tais quais a CVM 619 e as cartas circulares do Banco Central 3.978 e 4.001, que trazem duas diferenças assim, brutais do que a gente pensa do ponto de vista de prevenção à lavagem de dinheiro. Primeiro, a ideia da abordagem de risco, que é a risk-based approach, ou seja, a gente não traz mais a incidência da norma, perdão, não a incidência da norma, a gente não traz mais o controle da norma do ponto de vista há ou não há lavagem de dinheiro. Porque, no fim das contas, isso é o resultado de um procedimento administrativo ou resultado de uma investigação criminal. Mas traz a ideia que existem guidelines que precisam ser seguidos e que, caso eles não sejam seguidos, bom, você está assumindo um risco muito grande de lavagem de dinheiro. E uma outra coisa que é muito interessante nessas novas normativas, elas são extensas, e inclusive eu já tenho um artigo no Prelo sobre essas novas normativas. Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que tem que ser bastante tratada, porque, do ponto de vista, quando a gente pensa em eleições 4.0, ou mesmo no cenário financeiro 4.0, a gente tem inovações agora como Open Banking, como o Pix aparecendo, de arranjo de pagamento do Banco Central. Então, vai existir no Brasil uma grande, e no mundo como tudo, uma grande reviravolta, onde fintechs não vão mais ser a exceção, mas vai ser da regra. E essas normativas de prevenção de lavagem trazem muita importância para isso. Uma outra questão dessas normativas é justamente a perspectiva das pessoas politicamente expostas, que antes elas eram uma lista muito reduzida comparada de agora, que traz não pessoas que estão nas eleições, mas pessoas que estão nos partidos eleitos, ou seja, os próprios candidatos eleitos, os próprios candidatos escolhidos e diversos familiares em diversos graus são pessoas politicamente expostas. Isso traz uma relevância muito grande, por quê? Traz uma relevância muito grande justamente porque a gente está falando de um controle maior sobre o fluxo financeiro, o fluxo econômico dessas pessoas que estão atualmente estão legitimadas por um mandato. Por fim, eu coloco aqui uma pergunta em relação à LGPD, não por conta da LGPD em si, mas também por ela, por que não? Porque quando a gente fala de eleições 4.0, a gente fala de fintechs, a gente, na realidade, está falando aqui também, tanto do ponto de vista de inovações financeiras, tanto do ponto de vista de prevenção à lavagem de dinheiro, só que na realidade, a gente não pode esquecer de um terceiro elemento, que é a questão da segurança da informação, da cibersegurança. Se a gente está usando as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, isso está presente também. Então, existe um grande framework regulatório que vai incidir cada vez mais sobre o mundo como um todo, mas que também já está, não vai, mas já está nas eleições, já está dentro desse âmbito na qual a Justiça Eleitoral é competente para isso. Por fim, terminando aqui a minha apresentação, eu imagino que eu tenho até me estendido um pouco, né? Quem me conhece sabe que isso é uma coisa que acaba acontecendo. A pergunta do compliance eleitoral, ou seja, como é que a gente pensa no compliance eleitoral? Né? Não estou falando aqui nem do ponto de vista que existe uma legislação própria hoje em dia para se pensar em conformidade eleitoral. Não estou falando aqui que a gente precisa aplicar, como alguns já falaram, e muitos combatidos, desde que isso foi falado, a legislação a lei da empresa limpa, no caso a nossa lei anticorrupção, dos partidos, né, para que isso fosse, digamos assim, para que o compliance eleitoral começasse a acontecer. Porém, regulação e autorregulação é algo que cada vez mais os atores das eleições, os atores dessa parte específica do jogo democrático, têm que ficar cada vez mais atentos. Por quê? Dito isso tudo que eu falei aqui, existem uma série de normativas que incidem sobre diferentes atores que podem evitar, sim, uma série de crimes, não necessariamente começando pelos partidos, mas sim pela observação dos partidos e da Justiça Eleitoral, se for o caso, dentro desses atores laterais
que permeiam todo esse jogo democrático. Por quê? Afinal de contas, por mais que a gente consiga separar em caixinhas direito eleitoral, direito administrativo, direito penal, na realidade, né, trata-se de uma realidade complexa. A realidade é uma só, como gostava de falar como gosta de falar o meu orientador. Então, quando a gente pensa em programas de conformidade, quando a gente pensa numa conformidade eleitoral, não se trata aqui de falar da existência ou da necessidade de uma legislação própria para a conformidade eleitoral, mas sim a necessidade de uma observação cada vez maior dessas incidências normativas, nessas inovações e nesses setores que já estão na conformidade, para que a gente comece a cada vez mais a observar com a maneira mais apurada uma lisura eleitoral. E voltando ao início da minha apresentação, para eu finalizar a minha fala, quando a gente para pensar que a prevenção à lavagem de dinheiro ela está falando não só de uma questão interna de um país, mas sim de todo um sistema econômico mundial que traz a ideia do risco sistêmico, enfim, tudo interesses internacionais, a gente começa a perceber que a própria democracia, que a própria lisura eleitoral, ela pode acabar sendo objeto de interesse de outras economias, de outros países. E uma maneira para que nós possamos, já que as regulações, já que os guidelines são internacionais, nos antecipar a uma eventual intervenção dessa e mesmo saber cada vez mais olhar para as experiências externas e melhorar a nossa experiência interna, é perceber que a perspectiva reflexiva de regulação e de autorregulação do setor eleitoral e de outros setores que permeiam, seja diretamente ou indiretamente nas eleições, é uma ótima maneira da gente pensar e refletir mais sobre isso. Show, obrigado, hein, Fernando? Obrigado pela sua palestra, foi muito bom, muito boa, trouxe pontos extremamente relevantes. E eu acho que eu vou comentar rapidamente algumas coisas e até perguntar para você, mas faço a sugestão de responder de maneira mais objetiva possível em razão do nosso tempo. Claro. Achei muito interessante porque você tocou no final, sobretudo na sua conclusão, dessa questão do objeto maior da justiça eleitoral que está relacionada à tutela da liberdade do voto, também da lisura eleitoral, no caso, que é o guardião maior nessa situação contra a democracia e daquilo que tutela a justiça eleitoral, e também há outros pontos de fé pública eleitoral, organização e funcionamento de serviços eleitorais, valores políticos partidários, honra dos candidatos, propaganda eleitoral. De alguma maneira, eu acho que essa questão de lavagem de dinheiro passa por toda essa prestação de serviços das empresas que estão ali relacionadas ao processo eleitoral. Achei muito bom, muito interessante o que você colocou para mim. Eu acho que um outro ponto interessante aí no aspecto mais da justiça eleitoral é a gente também conversar sobre a natureza do crime eleitoral, né? Porque essa discussão que você nos trouxe quanto à conexão do crime, e aí a especialidade passando agora a justiça eleitoral a julgar esses crimes, é porque os crimes de natureza acabam se tornando crimes comuns. Então, existe uma questão de especialidade aí que leva em consideração. Acho que um outro ponto também levando aqui mais a corda para a justiça eleitoral é que em ações civis eleitorais não existe comunicabilidade com ações penais eleitorais, no caso. E isso é interessante, porque você pode ser absolvido numa ação civil, numa AIME, numa AIGE, numa captação de sufrágio, e isso pode ser contrário a uma sentença criminal. Acho que é um ponto até interessante isso que a gente vai começar a ver na justiça eleitoral, acho que a partir desse ano, e dar um belo de um estudo. Um outro ponto que eu acho que é interessante, que talvez você possa tocar rapidamente, uma primeira pergunta que eu coloco é: nós temos um código eleitoral de 70 tipos penais. O Moro, salvo engano, no pacote anticrimes, num projeto de lei, ele tinha colocado lavagem de dinheiro eleitoral, corrupção eleitoral. Então, nós enxergamos que, em razão de uma importância da lisura eleitoral e da democracia, o legislador, em conjunto com o seu ministro da Justiça, né, então agora no Executivo, realizou esse pedido de inclusão desses tipos penais. Acho que a primeira pergunta para você acha que deve ocorrer ou não novos tipos penais? Essa é a primeira pergunta.
Uma outra pergunta, se você acredita que esse crime de lavagem de dinheiro pode ser relacionado à corrupção eleitoral, que é do 299 do Código Eleitoral, e falsidade ideológica eleitoral, porque a falsidade ideológica eleitoral é algo muito comum relacionado à Caixa 2, visto a prestação de contas é inserção ou omissão de um determinado valor. Acho que você já passou essa questão de compliance como algum caminho, algo do tipo. Eu acho que também vale também discutir a da vaquinha virtual, você já disse. O porquê da arrecadação? Então, vale dizer, existem 3 tipos de arrecadação hoje na Justiça Eleitoral, que é a doação de pessoa física, que pode estar relacionada à vaquinha virtual, o fundo eleitoral, o FEFC, e o fundo partidário. Então, de alguma maneira, nesse contexto, todos esses tipos de arrecadação e o lastro do dinheiro está ali com uma possibilidade de lavagem de dinheiro no próprio partido, vale dizer. E uma coisa bem interessante é que discutir, e você discutiu isso muito bem, discutir lavagem de dinheiro hoje nos aspectos da justiça eleitoral é você discutir o financiamento público de campanha, ou discutir, ou melhor, o financiamento. Teve uma pergunta sua, apesar de trabalhar mais na área criminal, você acha que qual o tipo de caminho que a gente deve seguir nos financiamentos? Como que deve se arrecadar? Porque deve criar uma equidade para criar uma equidade entre candidatos, uma equidade de arrecadação para, consequentemente, uma equidade com os candidatos. Um outro ponto, será que deve ocorrer a voto financiamento privado de campanha para as pessoas jurídicas? Porque, ironicamente, até 92 não era ilícito, pelo contrário, era proibido, só que no caso Collor, exatamente no caso Collor, que deu origem ao impeachment, ou seja, no momento daquele episódio que o PC Farias, ele pegou o dinheiro de determinadas empresas para realizar a campanha do Collor, e, consequentemente, isso foi descoberto. Isso foi um aspecto de Caixa 2, lavagem de dinheiro, para favorecer a licitação com as empresas, depois se regulou o financiamento. Será que a gente também está numa hora, talvez, de rever isso? Não que eu concorde, porque existem outros parâmetros ali, outros critérios, entre limites de arrecadação, de doação, quais tipos, quais pessoas jurídicas são vedadas ou não, que hoje já está na lei de eleições do artigo 26. Como que você encara tudo isso? São essas perguntas que eu te dou mais ou menos por volta de 5 minutos para você responder tudo isso. É pouco tempo. José, eu vou tentar ser mais breve do que 5 minutos. Eu acho que eu consigo responder todas as perguntas de uma maneira só. Você falou aí uma coisa muito interessante, que é podia privado, não pode privado, era público, não era público. Quer dizer, existe uma frase, um termo, aliás, que o Michel Foucault, no Vigiar e Punir, utiliza para falar das reformas prisionais, né? Que as prisões tinham sempre os mesmos problemas, desde sempre, e as mesmas soluções, desde sempre. E ele trazia a ideia do isomorfismo reformista, quer dizer, a gente muda para ficar igual. Então, isso, ao mesmo tempo que isso é uma chave de pensamento Foucaultiana muito interessante para começar a pensar isso tudo que você está falando, eu trago uma outra que trata justamente de encarar essa realidade, encarar essa incidência normativa, ou todas as incidências normativas que você trouxe, ou seja da perspectiva histórica do que era e não era e deixou de ser, seja da perspectiva de criar ou não criar mais tipos penais, ou acabar com os tipos penais, que é o seguinte, quando a gente encara isso como de uma maneira sistêmica, a gente percebe que o sistema ele continua aparecendo aqui, a gente pode tirar o crime daqui, mas já nasce uma outra maneira de a mesma coisa seja uma certa dinâmica de diversos atores aparecer e entrarem ou saírem de diferentes formas jurídicas. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que a gente tem que ser inteligente, né? E quando eu digo isso, ser inteligente, já fechando a minha fala em relação a isso tudo, é de perceber na nossa própria experiência histórica, na nossa própria experiência comparada com outros locais, levando em consideração não exatamente o que vai salvar a democracia a partir da justiça, das mudanças na justiça eleitoral,
O que vai salvar a democracia se a gente vai financiar com dinheiro público ou com dinheiro privado, campanha X ou campanha Y. Mas tentar cada vez mais perceber que, dentro de um esforço conjunto de regulação e de autorregulação, de persecução inteligente, ou seja, de informatização de determinadas persecuções, como a gente consegue, na realidade, estabelecer um jogo muito claro dos atores que fazem a democracia para com a democracia e vice-versa. Ou seja, tanto do ponto de vista de cima para baixo, como de baixo para cima, de como a gente começa a entender se a lavagem de dinheiro ela não vai acabar só porque ela existe um tipo penal chamado lavagem de dinheiro eleitoral. Isso aí eu não vou falar que isso é bobo, porque a intenção de quem criou isso certamente era para evitar. Mas a gente tem que começar a pensar como é que nós criamos mecanismos que não estão na forma jurídica, mas no funcionamento real desses órgãos, que de fato apitem e demonstrem e deixem mais claro e deixem transparente, deixem ao escrutínio público de como esses atores podem ser melhor observados e, por sua vez, aprovados ou não pela população, pelos reguladores e, principalmente, pela Justiça Eleitoral, que vai ter uma capacidade ainda maior do que já tem de incidir e de interferir quando tem que interferir para gerar a lisura eleitoral. Isso pode parecer um papo meio chato, né? Lisura eleitoral, mas no fim das contas isso é a garantia do jogo democrático. Show. Fernando, agradeço imensamente, meu amigo, por essa noite. A todos aqueles que estão vendo o nosso vídeo, eu agradeço imensamente. Novamente, eu agradeço ao Tribunal Regional Eleitoral, agradeço todos os membros do LED, agradeço a Márcia, a Elaine, a Cristiane, e quem desejar querer saber mais, nós temos a página no Facebook do LED, nós temos também o site do TRE, e também, sobretudo, vale dizer que também temos as revistas da ES, da Escola de Justiça Eleitoral, que é interessantíssimo todo mundo ver, seja você da área do direito ou não seja da área do direito. Pessoal, agradeço imensamente, novamente agradeço você, o Fernando, e obrigado. Com certeza vai ocorrer outras palestras e continue nos vendo, e na próxima estamos aí. Tchau, gente, pessoal, obrigado.